aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, faz muitos meses eu acho que eu não apareço aqui, mas pretendo voltar a gravar mais conteúdos, né? Por alguns motivos pessoais eu acabei parando de fazer lives e conteúdos pro YouTube, mas pretendo voltar aos poucos, tá? Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui, que é um vídeo analisando uma partida que eu escolhi a dedo do Festival de Xadrez Três Fronteiras, que aconteceu em Foz do Iguaçu há 2 semanas atrás. Um festival maravilhoso, fantástico, que aconteceu numa das cidades mais, enfim, mais visitadas do Brasil, né? Que tem as Cataratas do Iguaçu, tem um monte de parques naturais muito, né, enfim, lindos lá aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu. E esse torneio, né, organizado pela Itaipu Nacional e também pelo Centro de Excelência de Xadrez, foi mais um sucesso e contou, se eu não me engano, com 9 bandeiras, enfim, 5 grandes mestres, 3 MIs, uma WGM, fora que teve alguns mestres FIDEs e mestres nacionais jogando também. Um torneio muito bacana, que deu, na verdade, início aí a uma maratona de eventos aqui do Paraná, bem interessantes, incluindo, por exemplo, depois, semana passada, inclusive, teve o Aberto de Campo Mourão também, e nesse próximo final de semana começa o maior, melhor evento do Brasil, que é o Aberto de Caiobá, que também tem aí sido um sucesso nos últimos anos e é meu torneio preferido. Não vou conseguir jogar o convencional esse ano, vou tentar ir jogar o Blitz rápido pelo menos. Olha só, antes da gente ir para a análise da partida, esse aqui é o Chess Results do torneio, né? Então aconteceu no Hotel Living em Foz do Iguaçu. E aqui tem o Axel Bachmann, né? Ganhou com 7,5 em 9, seguido pelo Iago Santiago, Molina com 7,5 também, então teve 2 brazucas aqui no top 3, isso foi muito bom. Mas muito jogador forte, ó, tem o Axel, o Cubas também do Paraguai, esse Alexa Strikovic, se eu não me engano, é um jogador mais antigo, mas é da Sérvia. O mestre FIDE do Paraguai aqui, Karim Movsesian da Armênia e o Alejandro Hoffman. Esses eram os grandes mestres que estavam lá. E os MI era a Carolina Lujan, né, uma das maiores jogadoras da América do Sul, jogadora da Argentina. Tinha o Nathan Felipe Filgueiras e também o Molina de MI, né? E a WGM era a Cláudia Mura, jogadora também lendária lá da Argentina, equipe olímpica e tudo. Então esse aqui foi o torneio do Blitz, né? Inclusive uma das partidas que eu vou analisar hoje é do Blitz, do pessoal que ficou aqui no top 4. No rápido, quem ganhou foi... Na verdade, no rápido, basicamente os estrangeiros dominaram, né? O Alexa Strikovic da Sérvia ganhou com 6 em 7. Em segundo pelo Karim Movsesian, os 2 europeus aqui ficaram no top 2. Aí Alejandro Hoffman em terceiro, né? O uruguaio, foi o melhor sul-americano ali do torneio. E a Carolina Lujan em quarto, né? Com 5,5. Ulisses Pina, mestre FIDE, e o melhor brasileiro foi o Iago, que era o pré-ranqueado número 1, ficou em sexto lugar com 5 pontos em 7. Uma galera jogou esse torneio, foi um torneio bem bacana, não pude prestigiar dessa vez lá, mas hoje eu vou trazer uma partida interessante, que foi jogada no Blitz, uma partida bem dura, lutada, uma análise rápida, para vocês verem uma das grandes partidas, né? Inclusive tinha a transmissão ao vivo dessas partidas no Lichess, então eu vou pegar uma dessas partidas aqui agora pra gente ver. Então, já deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, nos grupos do WhatsApp aí e tudo, que agora a gente vai para a análise dessa partida. Bom, então essa aqui é a partidinha que a gente vai dar uma olhada, a gente vai analisar. Partida entre o mestre internacional Roberto Molina contra José Cubas. Jogadores que se enfrentam muito aqui no Brasil. O Cubas, que é jogador paraguaio, mas né, nasceu no Paraguai, mas ele é um jogador que mora no Brasil, ele é treinador da equipe de Joaçaba em Santa Catarina, equipe de rendimento, iniciação e base, e, enfim, lá em Joaçaba. E o Molina, né, mestre internacional, conhecidíssimo aí pelas suas lives, o seu canal no YouTube também, Roberto Molina, que é de Minas Gerais, é um MI, é um dos melhores mestres internacionais que o Brasil tem, inclusive, com certeza um dos próximos GMs aí do nosso país. Aqui o Molina, na última rodada, essa partida da última rodada, peguei uma partida decisiva, lembrando que o Molina ficou em terceiro lugar, né, o Cubas em quarto, então a vitória aqui importava muito para os dois, né, inclusive eu acho que se o Cubas tivesse ganho, ele possivelmente teria sido campeão. Mas aqui seguiu, então. Começou o Molina com D4, é o lance tradicional que o Molina joga geralmente. Eu assisto muito as lives do Molina jogando Title Tuesday. Inclusive, esses dias ele ganhou do Caruana, né? Então, e ganhou de branca, se eu não me engano, também. E o Cubas aqui jogou o lance D5, C4. Então a gente tem aqui o gambito da dama. Gambito da dama recusado, defesa eslava. Até aqui é isso. Cavalo F3.
cavalo F6, cavalo C3, e aqui o Molina espera, né, enfim, ele espera não, ele joga cavalo F3, cavalo C3, desenvolvendo mais uma peça, e aqui o Cubas tem inúmeras possibilidades. Ele tem o E6, que entra na semi-eslava, né, infinidade de teoria e partida modelo em cima disso daqui. Também tem a opção de D por C4, é uma das opções, né. E aí o Molina provavelmente jogaria A4 aqui para evitar o B5, e aí bispo F5, tem E6, enfim, bastante teoria. Mas aqui o Cubas optou por jogar o lance A6, né, que é a variante Shebanenko, o nome dela, né? Que basicamente ele está ameaçando, na maioria dos casos, tomar esse peão e defender com B5, né? E também já ter uma expansão rápida daqui a pouco na ala da dama, que é um dos temas que vai acontecer na partida, que o Cubas vai tentar fazer. O Molina jogou E3, ele protege o peão aqui de C4, já joga B5 rapidamente o Cubas, mostrando a ideia do A6, que é a variante Shebanenko, uma variante muito boa. E aqui o Molina joga o lance B3, que é o lance mais teórico da posição, né? Ele mantém a tensão no tabuleiro, é claro que não interessa para o Cubas trocar tudo em C4, porque ele ficaria com o peão de C e o de A isolado, e o branco teria um bispo já desenvolvido, o branco teria a posição muito confortável e uma estrutura de peões melhor também. Então aqui o Cubas agora jogou o lance bispo G4, que é o lance principal da teoria ainda. Aqui eles estão jogando muita teoria aqui. Bispo E2, cavalo de BD7, lembrando que essa é uma partida de blitz, né? Então aqui eles dois jogando muito rápido também, porque tudo muito teórico. H3, bispo H5, mantém o bispo, cavalo E5. Aqui, se eu não me engano, o lance principal é bispo B2, segundo os books, né, do Lichess aqui. Bispo B2 é o principal, é o lance mais jogado dentro da teoria, para finalizar o desenvolvimento, preparar um torre C1, e já tem um bispo aqui apoiando uns temas de cavalo E5. Mas aqui o Molina jogou um dos lances principais, que é cavalo E5 também, que é um lance firme, ameaça trocar os bispos, né, coloca já um cavalo no centro. O Cubas trocou os bispos, né, cavalo por E2, dama C7, né, ameaçou ganhar o peão agora, né, ameaçou cavalo por E5, D por E5, dama por E5 ganhando o peão, por isso que agora o Molina joga bispo B2. Bispo D6, reforça o ataque aqui em E5, e agora acontece uma troca em D5, né, torre C1 ganha um tempo na dama, de novo dama B8, ainda assim o preto tem a ameaça de ganhar o peãozinho, né, tem 3 atacantes contra apenas 2 defensores em E5, e aqui o Molina ele joga cavalo por D7, né, a gente está no lance 15 da teoria da partida e estamos na teoria ainda, e aqui foi jogado o lance rei por D7, que é o lance mais jogado na posição, apesar que cavalo por D7, pelo que eu vi aqui também, é bem teórico, mas aqui, se eu não me engano, tem o lance já E4, né, e o branco tenta jogar pela iniciativa, abrindo linhas, né, depois de D por E4, D5, e a posição tá bem, enfim, bem interessante pro branco. Inclusive eu até prefiro as brancas nessa posição, mas ainda tem muita partida modelo aqui nessa situação. Abre o bispo, ataca E6, a posição tá extremamente dinâmica. Então por isso que o Cubas opta por tomar de rei para controlar esse E5, esse E4, né? Junto com o cavalo e o peão. E aqui o Molina faz o primeiro lance que já não é tão teórico, né? Ele joga o lance dama D3, que é bom, né? Mas o lance principal aqui é F3, provavelmente preparando em algum momento jogar o E4 e tentar abrir a posição em cima do rei preto, que vai ser o tema da partida. Só que olha que interessante, dama D3, dama B7, a luta pela casa de E4 é muito grande, o preto tenta colocar todas as suas forças ali, e o Molina vem com F3, então veja que o tema é tentar jogar o lance E4, e por transposição, de novo, temos uma posição que ainda tem muitas partidas aqui na base, né? Rei E7 foi jogado na partida pelo Cubas, e agora cavalo C3 jogou o Molina. Ambos muito bem preparados. E aqui foi jogado torre de AC8, esse é o primeiro lance fora da teoria, que não tem partida nisso daqui, pelo menos não nessa base. O lance que geralmente o preto joga nessa posição é B4, né, seguido de cavalo A4, e aí o branco vai tentar conquistar a casa de C5, aproveitar que está com a coluna aberta. Mas o Cubas jogou torre de AC8, então a gente sai da teoria no lance 18, imagina o quanto eles são, né, bem preparados aqui. E aqui o Molina já joga E4, né, uma bomba, né, ele joga um lance interessante porque ele quer abrir o centro, afinal de contas o rei do Cubas está no centro. E o Molina precisava da vitória para entrar no top 3. Bispo F4, toca na torre, torre de CD1, B4. E aqui eu cheguei até a analisar uma ideia. O Molina jogou o lance mais natural, que é cavalo A4, inclusive é o lance da teoria
né, se o Cubas tivesse seguido jogado aquele B4 antes. Então provavelmente o Molina deve ter sentido que é um lance natural, cavalo A4 para cavalo C5, vai entrar num posto avançado, tocar na dama, tocar no peão. Mas, curiosamente, aqui, cavalo E2 era interessante, dá quase um ponto pro branco, porque depois de, por exemplo, bispo C8, para manter o bispo, né? E5, cavalo D7, F4, o branco começa uma iniciativa interessante aqui pela ala do rei, né? Afinal de contas, as peças todas aqui estão se concentrando na ala do rei, ou atacando a ala do rei, né? Interessante. Mas no Blitz é Blitz, o Molina jogou o cavalo A4, que é um lance muito mais natural. Dama B5, ofertou trocas de damas, o Molina recusou, claro. O rei do preto está exposto, então ele quer manter as damas, ele não quer ficar trocando peça. Isso que o Molina gosta muito de jogar os finais e trocar as damas, geralmente. Bispo D2, toca na torre. Torre D1 e dama E2. E aqui o Cubas começa a ficar um pouco melhor nessa posição, né? Porque ele começa a invadir agora. O grande problema das brancas é que esses avanços de F3, E4 aqui, H3, ficou com muitas casas fracas, né? As casas escuras ficaram terríveis. E o bispo, por enquanto, não consegue suprir essas casas, né? Ele não consegue ajudar a proteger essas casas. Ele tá lá na ala da dama. E o Cubas, né, explorou isso, tentou explorar isso de maneira confortável. O lance Rei H2, se eu não me engano, é um lance ruim. Bispo C1 parece que era o melhor lance aqui, pelo que eu tinha visto, né? E tentar colocar o bispo aqui para trocar esse cara. E aí podia acontecer alguma coisinha assim. E um empatezinho por repetição, né? Vai dar um perpetinho nessa posição aqui o Cubas. Mas aqui o Molina jogou Rei H2, cheque, Rei G1 e cavalo G3, né? E parece que esse cavalo G3 foi um erro grave, inclusive, da posição. É que tem cara que o Molina deve estar pior aqui, com certeza. É muita peça nas casas escuras, mas lembrando que Blitz é Blitz, né? As coisas acontecem muito rápido, oscilam muito rápido também, né? Então, foi jogado o cavalo G3, torre de F1 e agora o branco tá ganho. Incrível. Porque depois de, por exemplo, dama B5, que foi o que aconteceu, agora as duas torres estão muito ativas, vai acontecer a ruptura em D5 e o rei vai ter que pagar o preço. O rei do Cubas vai ter que pagar o preço aqui. E por D5, o Cubas jogou E5, tentou deixar a posição um pouco fechada. Cavalo D3, toca no peão, toca no bispo, ameaça cavalo por F4, ganhando uma peça. Rei D7, tira o rei do pagode, mas agora depois de cavalo por E5, bispo por E5 e D por E5, o branco está completamente ganho, né? Com dois peões aqui muito bem colocados, ganhando muito espaço na posição, um peão passado, né? E as duas torres aqui, né, perfeitas, apoiando o avanço desses caras, né? Fora que a dama tá somando daqui a pouco, o bispo tá muito forte também. Foi jogado o G6 por parte do Cubas, para evitar uns temas de entrar a dama em F5. Rei H2 toca no cavalo, o cavalo tem que sair. Cavalo F5 deu esse apoio aqui. E agora, dama E4, tá vindo E6, duríssimo, né? O Molina joga G4, o Cubas está muito mal aqui, não dá para tomar o cavalo porque cai a dama. E agora vai entrar numa cravada interessante aqui, ó. Cheque, torre lá e dama D3, né? Então não dá para tomar o cavalo que tá caindo aqui. Tá levando o tema agora tomando em D2, então o Cubas encontrou aqui uma ideia de contra-jogo, mas o Molina aqui jogou muito firme. Torre de E2 é o lance, né? Toca na dama, toca na torre, toca no cavalo. As pretas estão completamente perdidas agora, tá tudo caindo. Se tira o cavalo, cai em F7. É um desastre a posição do Cubas aqui nesse momento. Então rolou torre por E2, ele tentou jogar uma posição de 2 por 1, que geralmente, né, dentro do xadrez, dependendo da posição, é interessante você jogar com duas torres contra a dama, mas esse não é o caso, né? A gente tem um rei das pretas muito exposto, vai cair muitos peões provavelmente nessa posição, e os peões brancos vão ficar passados, né? Então não tem luta para as torres nessa situação. E outra coisa, talvez o principal, as torres elas não estão conectadas, né? E isso é um problema. Então rolou torre por B2, peão por D6, F5, jogou o Cubas tentando abrir um pouco mais esse rei e não perder o peão de F7. Dama por B4 jogou aqui o Molina, torre B2, torre E2, né? Consegue conectar as torres, mas agora é muito tarde. Rolou peão por F5, é muito peão a mais pro branco. E aí aqui, nessa posição, depois de dama por A6, o Cubas abandonou, né? Porque tem aqui 4 peões a menos nesse momento, o rei exposto, e provavelmente aqui, com certeza, o Molina ia converter essa posição. Bom, essa é uma das partidas aqui do Festival de Xadrez Três Fronteiras que aconteceu, lembrando que teve duas modalidades, né? Blitz rápido, aconteceu dia 14 e 15 deste mês de junho, e
É um torneiaço, né? Um torneio bem bacana, com muitos nomes de jogadores fortíssimos aí. E agora o próximo evento aí, que vai fazer um sucesso também tremendo, vai ser com certeza o Sesc Caiobá, que acontece nesse final de semana e vai acontecer toda a semana que vem esse grande torneio. Bom, se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que eu vou estar postando mais análises, inclusive na semana que vem, desse grande torneio que vai ser o Sesc, tá bom? Abração, tchau, tchau e até a próxima.